O lobo mau cansou de aprontar vigarices e decidiu fazer o bem, mas isso abriu o caminho para que outro animal se tornasse o novo rei do mal. E agora, será que o lobo e seus amigos irão vencê-lo? Assista até o final e descubra. O filme começa com o Senhor Lobo junto do Senhor Cobra em um restaurante. Acontece que o Senhor Lobo está planejando uma festa de aniversário para o Senhor Cobra, só que ele é um cara muito do mal e não gosta de festas de aniversário. Por se tratarem de dois predadores e todos acharem que eles são do mal, assim que o Senhor Lobo e o Senhor Cobra se levantam para ir embora, todos ficam cheios de medo deles. Ninguém nem aparece para cobrar o valor da conta. Assim que os dois saem, percebemos o que eles estavam planejando. Eles atravessam a rua calmamente para subtrair o banco que tinha do outro lado. Todos lá dentro correm de medo, enquanto o Senhor Lobo e o Senhor Cobra saem com o cofre em mãos. Eles entram no carro e começam a sua fuga. Acontece que o Senhor Lobo é o Lobo Mau, um dos personagens mais malignos de todos os contos de fadas. Eles fazem parte de um grupo de animais do mal conhecidos como os Caras Malvados. O Senhor Cobra, por exemplo, é especialista em abrir cofres de banco. De repente, durante a fuga, os dois são surpreendidos pelas autoridades. Porém, nem mesmo o trânsito é um problema para eles. No grupo dos Caras Malvados também existe uma aranha que é especialista em hackear sistemas de segurança. Com facilidade, ela consegue liberar os semáforos para que o Senhor Lobo e o Senhor Cobra consigam fugir. No meio do caminho, eles passam em uma construção onde pegam o Senhor Tubarão. Ele é o especialista em disfarces do grupo. Esse tubarão consegue se disfarçar de qualquer coisa. Infiltrado em um dos carros das autoridades estava o Senhor Piranha. Ele é o mais perigoso do grupo, e sempre que ele fica nervoso, solta gases extremamente poderosos. Vemos que todos eles são extremamente temidos por qualquer pessoa, não importa onde estejam. A fim de tirar onda da cara das autoridades, o Lobo Mau decide deixar o cofre vazio em frente à delegacia. Ele simplesmente queria uma perseguição mais longa. Entretanto, a capitã das autoridades havia destinado sua vida inteira para capturar os Caras Malvados. Ela, então, com a ajuda de diversos outros carros e muitas autoridades, continuaram a perseguição. Para o azar deles, entretanto, o Senhor Lobo é um excelente piloto de fuga. A capitã não pode fazer nada além de chorar. Pouco tempo depois, os Caras Malvados chegaram até seu esconderijo. Lá dentro, eles começam uma pequena festa para o Senhor Cobra. Ele é tão malvado que diz que de todas as pessoas do mundo, as que ele menos odeia são essas que estão ao redor da mesa. Ao abrir a geladeira, o Senhor Cobra encontra o último picolé. O tubarão gosta muito de picolé e pede um pedacinho para ele. Só que o Senhor Cobra é muito malvado e come o picolé inteiro na frente dele. O Senhor Cobra não divide nada com ninguém. De repente, enquanto assistia a televisão, o Lobo Mau viu uma reportagem sobre eles. Nessa reportagem, a nova governadora estava dando uma entrevista. Ela dizia que o grupo dos caras do mal não são mais tão malvados quanto antigamente. Hoje em dia, eles são apenas um grupo de fracassados que tenta subtrair bancos para permanecer na mídia. Essas palavras enchem o Lobo Mau de ódio. Em seguida, a governadora diz que eles precisam de notícias melhores do que um simples furto ao banco. Ela então diz que no dia seguinte acontecerá a premiação do Bom Samaritano do ano. Ela entregará uma estátua de golfinho dourada para o cidadão mais bondoso da cidade. Ao escutar essa notícia, o Lobo Mau tem uma ideia. Para se vingar dessa governadora por ter dito palavras tão maldosas contra eles, ele planeja subtrair o golfinho dourado. O Senhor Cobra, entretanto, não acha que isso seja uma boa ideia. Eles não podem levar o trabalho para o lado pessoal. Além do mais, eles já têm muito dinheiro e obras de arte ali, o suficiente para que possam viver o resto de suas vidas no luxo e com liberdade. Só que o Senhor Lobo consegue fazer o Senhor Cobra mudar de ideia, assim que mostra para ele quem é que irá ganhar esse troféu. A pessoa mais bondosa da cidade é um porquinho da Índia, e porquinhos da Índia são a comida favorita do Senhor Cobra. Por causa disso, ele acaba aceitando o trabalho proposto pelo Senhor Lobo. No dia seguinte, o plano é posto em ação. Disfarçados, todos entram na festa. Enquanto eles chegavam, o ganhador do prêmio também chegou. Ele é um cientista famoso por ter ajudado muitas pessoas e até mesmo parado guerras. Ele é tão bondoso que acredita que todas as pessoas podem se redimir, mesmo que já tenham sido do mal. Assim que os caras malvados entrarem no prédio, a primeira porta só pode ser aberta por um cartão especial que está sob a posse da capitã das autoridades. A segunda é aberta por um dispositivo que lê a retina apenas da governadora. Por causa disso, o Lobo Mau teve que se aproximar
aproximar dela. De cara, enquanto se apresentava, ele já subtraiu o anel dela. Enquanto conversavam, o assunto dos caras malvados surgiu. A governadora falava muito mal deles e dizia que o último trabalho deles foi cheio de furos. Mesmo assim, a governadora decide mudar de assunto e fala das obras de arte. Mesmo sendo feitas de lixo, dependendo do ponto de vista, esse lixo se torna em algo lindo. Antes que a governadora pudesse ir embora, o lobo mau pede para tirar uma foto com ela. Depois disso, ele e os caras malvados colocam o plano em ação. Todos se dividem no salão e vemos o Senhor Cobra entrando na ventilação. Apoiada nas costas de um dos seguranças, a aranha entra na sala de vigilância. Ela então começa a invadir todo o sistema de segurança do prédio. O lobo mau, fingindo ter esbarrado na capitã das autoridades, consegue subtrair seu cartão de segurança. Enquanto isso, o Senhor Piranha estava indo para seu local designado. O lobo mau, que também estava indo para esse local, acaba se distraindo com uma senhora carregando uma bolsa cheia de dinheiro. Só que no momento que ele vai subtrair essa bolsa, a senhora tropeça e o lobo mau não tem outra escolha a não ser ajudá-la. Depois que a senhora o agradece e diz que ele é um bom garoto, o lobo mau começa a balançar sua cauda. Ele não entende o que está acontecendo. Agora chegou a vez do tubarão. Ele finge estar tendo um bebê na frente de todos no salão. Depois que os seguranças vão ajudá-lo, o Senhor Piranha leva o Senhor Lobo dentro de um carrinho de comida até a porta do cofre. Lá, o Senhor Piranha dá um jeito nos seguranças e o Senhor Lobo utiliza seu celular com a foto da governadora. A aranha conseguiu aumentar a qualidade dessa foto e ele poderá usá-la para abrir a porta que tem o sistema de retina. Depois de abrir a porta, o Senhor Lobo e o Senhor Piranha observam o troféu do golfinho dourado. Enquanto isso, a premiação estava começando. A governadora começou falando sobre um grande meteoro que atingiu a cidade. Porém, todos foram salvos pelo professor, que com sua extrema bondade conseguiu retirar o meteoro do centro da cidade e ainda ajudar a todos que perderam tudo. Durante o discurso dela, o Senhor Lobo, o Senhor Piranha e o Senhor Cobra começaram a operação. Tudo estava indo bem até o momento que o Senhor Lobo deixou cair aquele anel da governadora. Por causa disso, armas a laser quase os desintegraram. Para prosseguir com o plano, eles terão que esperar a aranha terminar de hackear o sistema de segurança. Enquanto isso, no palco, a governadora chamava o professor Marmelada para receber o prêmio. Sim, ele é um porquinho da Índia, e foi ele quem resgatou aquele meteoro para salvar a cidade. Os caras malvados têm que se apressar, pois no momento que o professor Marmelada for receber seu troféu, as cortinas levantarão e todos os verão lá dentro. De repente, a capitã das autoridades bate na porta da central de segurança onde estava a aranha. Utilizando todas as suas patas, a aranha acelera seu trabalho. Nervoso lá dentro dos tubos de ar, o Senhor Piranha acaba soltando seus gases. Eles fazem a aranha começar a perder a consciência e o Senhor Lobo junto do Senhor Cobra quase são pegos. Só que a capitã abriu a porta e nesse momento foi distraída pelo Senhor Tubarão. O gás que estava dentro da sala escapou pela abertura da porta e a Senhora Aranha conseguiu voltar a hackear o sistema. No último instante antes da cortina se levantar, o Senhor Lobo conseguiu pegar o troféu. Disfarçado, ele e o resto dos caras malvados conseguiram passar pela plateia. Entretanto, enquanto fugiam, o Senhor Lobo ouviu as palavras do professor Marmelada. Ele dizia que sabia como era fazer uma coisa boa e sua cauda balançar em seguida. Além disso, fazer o bem é melhor do que fazer o mal, porque ser amado por todos é sempre muito melhor do que ser temido. Essas palavras fizeram o Senhor Lobo começar a balançar sua cauda loucamente. Por causa disso, eles foram descobertos pelas autoridades. Ele tentou usar seu gancho para fugir, mas não deu certo. Os caras malvados acabaram sendo presos. Como sua última tentativa para não ser preso, o Senhor Lobo foi falar com a governadora. Ele chorou dizendo que nunca foi dada uma chance para eles. Ele disse que se existisse alguém que pudesse mostrar para eles como é bom fazer bondades, talvez eles pudessem ser recuperados. A governadora e a capitã não caíram nessa conversa furada. Só que antes da capitã levar o Senhor Lobo embora, o professor Marmelada decidiu intervir. Ao ouvir as palavras do lobo, ele começou a pensar que talvez fosse capaz de torná-lo um animal do bem. Como ele é a pessoa mais bondosa da cidade e acabou de ganhar o prêmio, a governadora decide dar a ele permissão. E o professor Marmelada então avisa a todos que ele irá transformar os caras malvados nos caras do bem. Isso era tudo que o lobo queria, não ser enviado para a prisão.
Dentro do carro das autoridades, o Senhor Lobo explica para seus amigos qual é o plano. Ele quer fingir que se tornou do bem para enganar a todos. Depois de passar uma temporada na casa do Professor Marmelada, eles voltariam como animais bondosos e poderiam entrar na próxima premiação para levar o troféu do golfinho dourado. O Senhor Cobra então fica extremamente animado com a ideia. No dia seguinte, na mansão do Professor Marmelada, ele recebe os caras malvados e promete que irá transformá-los nos caras do bem. O professor então mostra sua casa e oferece um picolé para o Senhor Cobra. Antes que o Senhor Cobra pudesse devorar esse picolé, o Professor Marmelada diz que um dos princípios básicos para ser uma pessoa boa é aprender a compartilhar. O Senhor Cobra terá que compartilhar esse picolé com o Senhor Tubarão. Só que ele não consegue e o tubarão acaba o engolindo. Por causa disso, o Professor Marmelada decide que eles têm que começar por algo mais simples: ajudar uma idosa a atravessar a rua. A idosa, no caso, é o Senhor Lobo disfarçado de vovozinha. O Senhor Piranha vai ajudá-lo a atravessar a rua, mas como ele ainda é um cara do mal, é distraído pela aranha e um caminhão acaba atingindo o Senhor Lobo. Depois disso, o Senhor Marmelada tenta ensiná-los a como salvar pessoas. Um gatinho está preso no alto de um coqueiro, porém ele acaba ficando cada vez mais assustado, pois os caras malvados não sabem como salvar alguém. Ao perceber que eles só entendem coisas do mal, o Professor Marmelada decide levá-los para resgatar 200.000 porquinhos da Índia que estão sendo usados por um laboratório como experimento. O professor então os leva até esse laboratório e eles conseguem invadi-lo. O Senhor Cobra é o primeiro a chegar ao local onde os porquinhos da Índia ficam presos, mas ele acaba simplesmente comendo a todos e o Senhor Lobo tem que salvá-los de sua barriga. Assim que a porta se abre, os caras malvados são pegos no flagra. Depois disso, a governadora em pessoa vai até a casa do Professor Marmelada para dizer que vai cancelar essa operação. O lobo então decide tentar convencê-la do contrário. Ele chora dizendo que sempre foi o personagem malvado de todos os contos de fadas e diz que ninguém no mundo acreditaria que ele se tornou do bem. A governadora então diz que ele não deve fazer isso pelas outras pessoas, mas sim por si mesmo, pois ser do bem é muito melhor do que ser do mal. Ela então vai embora dizendo que acredita no lobo. Essas palavras impactaram seu coração e durante a noite ele até mesmo foi salvar aquele gatinho. Seus amigos ficam em choque ao ver o que ele fez e também percebemos que o Professor Marmelada estava escondido filmando tudo. Ele postou o vídeo na internet e todos gostaram muito. O povo está acreditando que o Senhor Lobo agora é do bem. Depois que os amigos vão embora, o professor chama o lobo para conversar. Ele diz que consegue ver que o lobo está virando uma pessoa do bem, já que sua cauda não para de balançar e isso é um bom sinal. Ele então diz que talvez o lobo algum dia tenha que escolher entre seus amigos e se tornar do bem. O Senhor Cobra, entretanto, ouviu essa conversa e não gostou nem um pouco. Antes de dormir, ele pergunta ao lobo se ele desistiu do plano. Só que o lobo diz que não, ele ainda está decidido em subtrair o golfinho dourado. Porém, ele está começando a se perguntar como seria ser amado por todos. Logo chega o dia da nova premiação. O Professor Marmelada receberá o seu troféu do golfinho dourado em frente à cratera do meteoro que ele havia resgatado. Os caras malvados já planejaram tudo e no último instante o lobo irá apertar um botão para tirar a luz do local e a cobra trocará o golfinho dourado verdadeiro por um falso. Depois disso, eles sairão correndo dali e deixarão uma mensagem enganando a todos. Só que ao chegar no local, os caras malvados são surpreendidos, pois as pessoas ali não saíram correndo ao vê-los, mas sim ficaram muito felizes com sua presença. Depois disso, os caras malvados se posicionam para executar o plano. Enquanto o Senhor Piranha cantava para distrair a todos, o Senhor Lobo foi dançar com a governadora. Depois que a aranha hackeou o sistema e o Senhor Cobra pegou o cartão de segurança, chegou a hora de começar o plano. Entretanto, o Senhor Lobo está mudando. Ele está gostando muito de ver todas as pessoas felizes ao seu redor. Ele gostou tanto disso que na hora de apertar o botão, o Senhor Lobo não conseguiu e acabou agradecendo o Professor Marmelada e entregando o troféu para ele. Seus amigos, especialmente o Senhor Cobra, ficaram muito decepcionados. De repente, as luzes se apagaram e assim que elas voltaram, a mensagem que os caras malvados haviam programado apareceu no telão e todos acharam que eles haviam subtraído as doações que todos deixaram naquela noite de festa. Eles então tiveram que sair correndo, mas antes disso, o Senhor Lobo deu um mapa para a governadora e avisou a ela que estava devolvendo tudo. Só que eles
eles não conseguiram fugir e foram levados pelas autoridades. O professor Marmelada aparece para interceder. Ele entra no carro para conversar com os caras malvados, e é nesse momento que temos uma terrível surpresa. Quando ele apareceu, o lobo mau percebeu que tudo aquilo foi um plano dele. O professor Marmelada se fingiu ser uma pessoa do bem e levou os caras malvados até aquele momento para poder subtrair o grande meteoro que havia caído na cidade e depois pôr a culpa neles. O professor Marmelada sabe que esse meteoro é uma grande fonte de energia e ele quer utilizar essa energia para fazer o maior ato de subtração de bens de outras pessoas já visto na história da humanidade. Vendo que foi usado pelo professor Marmelada, o lobo fica cheio de ódio e avança contra ele. Nesse momento, o professor abre a porta e todos veem aquela cena. O professor sai chorando de dentro do carro enquanto os caras malvados são levados embora. Porém, a governadora não caiu muito nessa história do professor. Ela desconfia dele. Decidida a descobrir a verdade, ela foi até o local marcado no mapa pelo lobo. Ao entrar, ela viu que era o esconderijo deles e se lembrou das palavras do lobo. Ele queria devolver tudo. Enquanto isso, os caras malvados foram levados para a prisão mais segura do mundo. Todos estão extremamente irritados com o Senhor Lobo. De repente, uma mulher vestida de preto aparece. Ela desce o cacete em todos os guardas. Assim que se aproxima dos caras malvados, ela retira seu capuz e descobrimos que se tratava da governadora. Acontece que, na verdade, ela sempre foi uma famosa criminosa conhecida como as Garras Vermelhas. Ela subtraiu as coisas mais valiosas da história da humanidade e ninguém nunca descobriu sua verdadeira identidade. Ela era a melhor cara do mal de todas. A governadora então resgata os caras malvados daquela prisão. O lobo não entende por que ela fez isso e ela conta que depois daquela festa começou a desconfiar do professor Marmelada. Ela descobriu grandes antenas na propriedade dele que seriam utilizadas para gerar um grande campo de energia. Por causa disso, ela descobriu que o senhor Marmelada na verdade era do mal e precisava ser parado. O lobo então diz que ele e seus amigos vão ajudá-la. Porém, seus amigos desistiram dele e o deixaram sozinho. Agora a governadora e o lobo terão que agir por conta própria. Depois disso, vemos o professor Marmelada recebendo o meteoro em sua casa. Ele então começa a pegar a energia desse meteoro e utiliza um tipo de capacete. Com esse capacete, vemos que ele consegue controlar outros porquinhos da Índia. O professor então começa a controlar todos os porquinhos da Índia da cidade. E enquanto isso, o lobo e a governadora chegam até a casa dela. Ela então conta para o lobo que já foi muito malvada e uma vez conseguiu até mesmo subtrair o golfinho dourado, mas desistiu dessa vida de crime, pois sabia que ser bondosa era melhor. Ela então fala para o lobo que se os seus amigos forem realmente amigos, eles perceberão que isso é melhor. Ela então leva o lobo para conhecer seu compartimento secreto. Hackeando o sistema, eles conseguem descobrir que o professor Marmelada estava guiando os porquinhos da Índia para subtrair uma grande quantidade de dinheiro que havia sido doada durante a cerimônia da entrega do golfinho dourado. A governadora e o lobo então sabem que eles têm que subtrair o meteoro para parar o plano do professor Marmelada. Os dois então vão até a casa dele. Enquanto isso, os milhões de porquinhos da Índia estavam subtraindo todas as doações que seriam levadas para hospitais e orfanatos. Ao chegar até a casa do professor, o lobo não consegue se conter e toca o golfinho dourado. Era tudo uma armadilha e eles acabam sendo pegos pelo professor Marmelada. Ele então aparece e diz que sabia o que eles fariam, pois teve a ajuda de alguns amigos. E assim que abre a porta, o cobra aparece. Ele decidiu se juntar ao professor Marmelada. Depois de saírem daquele local, o professor Marmelada manda seu Minion eliminar a governadora e o lobo. De repente, um gás começa a invadir a sala. Por causa dele, o Minion desmaia e os outros caras do mal aparecem. Eles vieram salvar o lobo e a governadora. Juntos, o grupo consegue subtrair o meteoro da casa do professor. Porém, ele ainda estava controlando os porquinhos da Índia e o grupo tem que interceptar o sinal para resgatar o dinheiro. Depois de interceptar os sinais de todos os caminhões, os porquinhos da Índia voltam com o dinheiro para seus devidos locais. A governadora então foi avisar a chefe das autoridades que os caras do mal estavam vindo devolver o meteoro. Porém, faltava alguma coisa. O amigo deles, o Senhor Cobra, e o lobo não devolveu o meteoro, mas sim foi atrás de seu amigo. O Senhor Cobra estava em um helicóptero junto com o professor Marmelada e seus amigos do mal o chamaram para se juntar a eles. Utilizando seu capacete, o professor fez com que milhões de porquinhos da Índia viessem atrás dos amigos. O Senhor Cobra avisou ao
professor que ele nunca pegaria o lobo, pois ele é um excelente motorista. O professor então utilizou o Sr. Cobra para distraí-lo e o arremessou para fora do helicóptero, mas o Sr. Cobra conseguiu se segurar. O lobo então disse que trocaria o meteoro pela vida do Sr. Cobra, e o professor parou o ataque dos porquinhos da Índia. Depois que pegou o meteoro com um gancho, o professor arremessou a cobra para fora do helicóptero. O lobo mau acelerou o carro para buscar seu amigo, mas acabou caindo com todos para fora de uma ponte ainda em construção. Enquanto caíam, o lobo e o cobra pediram desculpas, e o Sr. Cobra se tornou do bem. O Sr. Lobo então, utilizando seu gancho, conseguiu salvar seus amigos, e a explosão do carro lá no fundo do precipício acabou fazendo o professor Marmelada ser ejetado do helicóptero. Ao subirem na ponte, os caras malvados já estavam sendo esperados pelas autoridades. Para tentar salvá-los, a governadora estava prestes a confessar sua verdadeira identidade, porém o lobo a interrompeu. Junto de seus amigos, ele disse que estava cansado de fugir e se entregou para as autoridades. Para diminuir sua sentença, ele disse que devolveu tudo que ele havia subtraído, mas aceitava ser levado para a prisão. De repente, o professor Marmelada apareceu para dizer que estava vindo salvar a todos. Ele então fala que irá levar o meteoro para sua casa para que ele não fique ali pondo a vida de todos em risco. Entretanto, assim que a autoridade se aproxima, ela percebe que aquela era na verdade uma estátua. Acontece que o cobra na verdade já tinha se tornado do bem muito antes e se juntou ao professor Marmelada apenas para trocar o meteoro por aquela estátua. O meteoro de verdade ficou na casa dele e o cobra o colocou em curto-circuito. No momento que ele contava a verdade, o meteoro explodiu, destruindo toda a mansão do professor. Com essa explosão, o troféu do golfinho dourado saiu voando e caiu bem aonde o professor estava. Junto com ele estava o diamante do anel da governadora. Acontece que esse diamante havia sido subtraído pela Garras Vermelhas, e a governadora o deixou na casa do professor Marmelada para incriminá-lo. Agora, as autoridades acham que ele é o Garras Vermelhas e o levam preso. Mesmo assim, os caras malvados foram para a prisão, só que com penas mais leves. Um ano depois, vemos que eles saíram de lá e se juntaram à governadora para levar uma vida de bondades. Obrigado por assistir, até o próximo!